e nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais tipos de design, para você não ficar com mais nenhuma dúvida sobre a diferença entre eles. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque nesse canal a gente fala sobre as coisas do mundo do designer, do profissional criativo, temas que vão fazer diferença na sua carreira. Já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse tema vai te ajudar a entender muita coisa sobre design, tá bom? Vamos lá pro vídeo então, entender sobre os principais tipos de design. Bora lá! Então, só para vocês saberem, eu fiz faculdade de design gráfico e produto. Na época, eu escolhi essa faculdade que já dava essas duas vertentes, porque antes da faculdade eu tinha feito técnico de design de interiores, que basicamente é decoração. E eu gostei muito da matéria de desenho de móveis, eu adorei. E aí eu tava entre fazer arquitetura ou fazer design, e aí eu tava querendo muito entrar nessa área de desenho de móveis, né, design de móveis. E aí eu fui pesquisar tal, e aí eu vi que tinha faculdades que davam essa opção de design gráfico, fazer design gráfico e design de produto. E eu achei muito bacana, porque eu falei, meu, vai que design de produto seja mais difícil de entrar, então eu já tenho uma segunda opção, que é o design gráfico. Então eu tenho ali duas opções de profissão. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque acabei gostando do design gráfico também. Então eu entrei na faculdade por conta do design de produto, mas acabei gostando do design gráfico. Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos e, claro, também a gente vai falar sobre o design gráfico e o design de produto, que foi o que eu fiz na faculdade. Então vamos lá especificar os principais tipos de design. Claro que eu não vou falar todos, porque existem inúmeros tipos de design, mas eu vou falar os principais que estão mais em alta hoje. Então já vamos começar falando sobre o design gráfico. O designer gráfico, ele vai trabalhar tudo com o que é visual. Então ele vai usar formas, cores, elementos para transmitir uma mensagem para as pessoas, né? Então ele não é o design não é arte, ele usa da arte, né? Usa disso para transmitir algo, para vender algo, para passar uma mensagem X, né? Então é tudo muito pensado, ele não vai fazer o que ele quer. Isso é exatamente a solução de problemas. Seja qual tipo de designer for, ele vai solucionar um problema. E o designer gráfico faz isso também, só que de uma forma visual, ele vai cuidar de tudo que for impresso ou não, ou só visual. Exemplo, revista, jornal, apresentações, panfletos, cartazes, capa de revista, posts para as redes sociais, enfim, cartão de visita, enfim, o que o cliente precisar. O designer gráfico vai poder ali pensar e desenvolver para o cliente. Então, basicamente, é isso que o designer gráfico trabalha. E aí vamos falar já sobre o design de produto. O designer de produto, ele vai trabalhar com tudo que é industrializável, seja desde, sei lá, uma geladeira, fogão, computador, pecinha do computador, uma bolsa, um sapato, enfim, tudo que seja industrializável, o designer vai poder trabalhar com isso. Carro, né, automóvel, banco, assento de ônibus, enfim, tudo passa também pelo designer para ser ali desenvolvido juntamente, às vezes, com o engenheiro, e aí ele vai pensar no projeto em si, e também ele vai pensar no material que vai ser escolhido. Então ele vai estudar sobre o desenvolvimento, o projeto, e vai também estudar sobre os materiais, qual o melhor tipo de material para cada produto. Então basicamente é isso que o designer de produto faz. Branding design,
que nada mais é do que design de marca. É um profissional que ele não vai só pensar no logo em si, mas ele vai pensar no todo da marca. Então, logo, slogan, tom de voz da marca, cores, formas, ele vai pensar qual é o tipo de percepção que as pessoas vão ter de uma determinada marca. Então, é ele que vai pensar nisso. É o profissional que trabalha com brand design. UX design, que está muito em alta de uns anos para cá, que nada mais é do que o profissional que pensa ali na experiência do consumidor. UX é User Experience Design, e aí ele pensa no todo, na experiência do consumidor com a marca, na experiência do consumidor com um determinado produto, do início ao fim. Então hoje as marcas estão pensando em como o cliente se sente, por exemplo, quando vai entrar num aplicativo, se ele tem uma boa experiência ou não, quando ele entra, por exemplo, dentro de um mercado, se ele tem uma boa experiência ou não, numa loja. Quando você entra numa loja, por exemplo, você sente um cheirinho, você toca uma música, tudo isso é a experiência do consumidor. E o profissional que trabalha com isso, ele pensa no todo, na experiência do consumidor como um todo. E agora a gente vai falar sobre motion design ou motion graphics. É a mesma coisa. É uma técnica que mistura design gráfico com audiovisual. Ali, ele faz com que as coisas tornem-se algo estático, tornem-se com movimento. Eu estou estudando o motion graphics. Vou te falar que não tem sido fácil estudar o After Effects. Para mim é meio que um monstrinho, mas vamos lá, eu vou aprender. Então, ele junta ali, como eu falei, o design gráfico com técnicas de vídeo, que ele vai fazer algo estático, criar movimentos. Então, em vez de você apresentar, por exemplo, um logo ou uma tipografia estática ali para o seu cliente, você vai poder criar ele em movimento, dando muito mais valor e muito mais um charme ali, né? Mostrando para o seu cliente, entregando animação junto também, não apenas com algo estático. Bom, eu como uma profissional criativa, eu gosto de vários desses tipos de design que eu acabei de falar para vocês. Já estudei um pouquinho sobre alguns deles, uns mais a fundo, né? Porque eu me formei em alguns deles. Outros um pouco mais superficialmente, para entender como funciona, porque acho que é legal a gente ter uma visão do todo, do que está acontecendo no mercado, e a gente tá por dentro do que tá rolando, ter uma noção, né, de um pouquinho de cada um deles, mesmo que a gente não aprofunde. Mas qual que é o mais legal para você? O que você está estudando? O que você gosta mais? Deixa aqui no comentário qual dos tipos de design ou quais dos tipos você gosta mais e você tem estudado ou você quer estudar, tá? Fala aqui nos comentários pra mim. E deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou a entender sobre as diferenças entre os principais tipos de design. Te espero no próximo vídeo pra gente falar sobre mais do mundo do design, do profissional criativo. E até mais! Tchau, tchau!